Mas eu digo o seguinte: o convite do Trump, seguido da negativa do Alexandre, foram presentes inestimáveis para os nossos objetivos, para a nossa agenda. Não é verdade que o presidente Bolsonaro jogue xadrez 4D, mas quando a gente pode contar com a arrogância e a prepotência dos nossos adversários, a gente não precisa ser mestre de xadrez 4D. A gente sabe que psicopatas narcisistas sempre vão cometer o erro da prepotência, da arrogância. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes rejeita recurso de Bolsonaro para liberação de passaporte e viagem aos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou nesta sexta-feira o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que solicitava a liberação de seu passaporte. Bolsonaro pretendia viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump, presidente eleito norte-americano, em cerimônia marcada para a próxima segunda-feira em Washington. A decisão mantém as restrições impostas ao ex-presidente, que está com o passaporte retido desde fevereiro de 2024 em razão de investigações sobre sua suposta participação em atos antidemocráticos após as eleições de 2022. A defesa de Bolsonaro havia argumentado que o pedido de liberação era pontual, com um compromisso de retorno ao Brasil logo após o evento. Além disso, ressaltou que o ex-presidente vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas pela Justiça. No entanto, Moraes manteve sua posição, afirmando que os fundamentos anteriores seguem válidos. Abre aspas. Mantenho a decisão que indeferiu os pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro por seus próprios fundamentos. Fecha aspas, afirmou o ministro no despacho. Na quinta-feira, Moraes já havia negado um pedido semelhante da defesa, que recorreu no mesmo dia. Bolsonaro, por sua vez, confirmou que na impossibilidade de viajar, sua esposa Michele Bolsonaro representará a família no evento de posse de Trump. O jornalista americano faz grave alerta sobre o que pode acontecer após decisão de Moraes contra Bolsonaro. Logo após Alexandre de Moraes proibir Jair Bolsonaro de ir à posse de Donald Trump, o jornalista americano Glenn Greenwald fez um grave alerta em suas redes sociais. Segundo Glenn, Moraes é o principal censor do Brasil. Abre aspas. O juiz Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro de comparecer à posse de Trump, apesar do convite de Trump e do aviso de Trump de que isso prejudicaria as relações Estados Unidos-Brasil. Trump alertou amplamente que tarifas seriam possíveis se o Brasil continuasse com a guerra jurídica. Fecha aspas. Disse Glenn. Deputados traçam estratégia e Moraes pode ficar impedido de pisar no solo americano. Deputados da oposição vão aproveitar a viagem para a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos para pedir que ele mande suspender o visto americano do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a coluna de Letícia Casado, do UOL, o tema está na lista do que os parlamentares brasileiros querem tratar durante os eventos da posse. 8 deputados brasileiros já estão nos Estados Unidos para participar de 2 solenidades. Espera-se que mais parlamentares viajem para lá no final de semana. Paulo Figueiredo traz mais informações. Trump convidou o Bolsonaro para a sua posse. O Brasil não deixa ir, não o deixa ir, né? O ex-presidente está proibido de sair do Brasil graças a alegações de que ele teria planejado um golpe, e ele apelou para a Suprema Corte. Então, nessa reportagem do The Wall Street Journal, eles fazem ela é toda muito interessante, recomendo a leitura, está no site do Paulo Figueiredo Show, traduzida em português, mas uma parte que é absolutamente interessante é a seguinte: uma pessoa ligada da administração Trump diz ao Wall Street Journal, não é ao Paulo Figueiredo, etc, etc, embora eu possa confirmar, disseram o seguinte: a pior maneira que o governo Lula poderia iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é usando o seu governo como uma arma contra o seu oponente político. Guardem essa parte.
Donald Trump sabe exatamente como isso é. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Diz o Wall Street Journal. Então, a, a sinuca de bico a qual eu me referi, a situação que esse convite, conseguir esse convite colocou o regime brasileiro foi ou se expõe, mostrando a situação da ditadura, e eu já falo mais sobre isso, ou cede. Nos dois casos, o presidente Bolsonaro sairia vitorioso. Mas eu explico que eu acho que foi mais vantajoso, e aliás eu diria que isso é uma opinião bastante comum no entorno do presidente, da qual eu compartilho, que é mais vantajoso que o convite tenha sido negado. Eu explico a vocês. Se a viagem tivesse sido autorizada, seria, óbvio, interessante, seria fantástico, também seria bacana se o presidente pudesse ir. Mas, por outro lado, caso a viagem tivesse sido autorizada, todo esse trabalho de exposição da ditadura brasileira no exterior, coisa que a gente vem trabalhando há 2 anos, pelo menos, mais de 2 anos, todo esse trabalho sairia enfraquecido. Veja, você teria até uma aparência de que há algum devido processo legal em curso, que não há uma perseguição política. Agora, quando você tem, na semana passada, Bolsonaro liderando as pesquisas, Lula desabando nas pesquisas, e a negativa de que o presidente sequer vá à posse do Donald Trump, mesmo com convite pessoal, ora, ela se torna inegável. Caso o Bolsonaro tivesse ido, caso o presidente Bolsonaro tivesse ido, volto a dizer, teria o lado bom, mas ele ia ser só um dos líderes e políticos na posse. O foco do evento é o Donald Trump. O jornalismo fala de fatos novos, relevantes, de coisas interessantes, de coisas que acontecem que são fora da ordem. Né? Difícil o jornalismo se dedicar a coisas que são corriqueiras. Claro, já é interessante um ex-chefe de Estado, um ex-chefe de Estado de oposição ser convidado, estar lá ao lado de líderes, etc. Mas isso vai acontecer de qualquer forma com a presença da família Bolsonaro. A presença do ex-presidente talvez gerasse uma cobertura internacional menos interessante. Só que a negativa em si, ela foi assunto em absolutamente todos os veículos do exterior. Absolutamente todos os veículos. Deixa eu me botar aqui no centro de novo. Absolutamente todos os veículos. Então, eu, por exemplo, estou aqui fazendo essa live, eu acabei de encerrar uma participação de 13 minutos, eu não gosto desse número 13, mas foi o que aconteceu, uma participação de 13 minutos na televisão americana, na One American News. Eles me convidaram para explicar justamente a negativa do Bolsonaro. E eu tive 13 minutos para falar sobre como o governo Biden colocou o Lula no poder e garantiu que o Alexandre não tivesse o seu trabalho e as eleições questionadas, como o Brasil é importante e como, eu não gosto desse número 13, mas foi o que aconteceu, uma participação de 13 minutos na televisão americana, na One American News. Eles me convidaram para explicar justamente a negativa do Bolsonaro. E eu tive. Quando que eu teria essa plataforma se fosse simplesmente a ida do presidente? Então, a televisão aqui me chama para comentar, e eu até fico muito lisonjeado de ser chamado, mas eles me chamam quando há assunto. E só há assunto do Brasil e não há assunto melhor do que essa questão da negativa. Afinal de semana eu já tenho outras participações em outros veículos. Então, graças ao Alexandre, mais uma vez, a ditadura brasileira se tornou uma pauta central na América, uma pauta central nos Estados Unidos, que nem sempre estão prestando atenção a gente no Brasil. Eu brinco dizer, né, quase que os americanos olham para o Brasil não com o grau de atenção que a gente deveria ter. Esse é um trabalho que precisa ser construído aqui. É um problema de anos de diplomacia mal conduzida, mas também de um país que olha para a gente meio que como a gente olha para a Bolívia, né? Então, quem ajuda a reverter isso é o presidente Bolsonaro com a sua importância, mas o Alexandre que faz coisas como o que ele fez com Elon Musk e como o que ele faz com o Bolsonaro agora. Um outro exemplo que ilustra exatamente o que eu quero dizer, de forma absolutamente inequívoca, é o fato de que, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, lá vou eu, o comitê,
uma dessas notícias, né, eu falei que a notícia havia sido repercutida em todos os veículos, e quando eu digo todos os veículos, eu digo todos mesmo, inclusive agências de notícias. Vocês sabem que a Associated Press é uma das maiores agências de notícias do mundo, o que a Associated Press publica é replicado em jornais do planeta inteiro. E uma dessas publicações na mídia, pela Associated Press, foi retweetada, gerando uma reação imediata do Comitê de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos. Lembra, o Comitê de Relações Exteriores é o mesmo comitê onde eu depus no ano passado justamente sobre a ditadura brasileira. E o que diz o tweet do Comitê de Relações Exteriores, do poderoso Comitê de Relações Exteriores? Diz o seguinte: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria poder participar da posse de Trump. Vejam, não é só o Congresso dos Estados Unidos, mas é o comitê mais importante para o Brasil. E eu digo o seguinte: depois que o Congresso acabou de sofrer essa renovação nas últimas eleições, agora todos os maiores opositores do Alexandre estão em posições chaves. Posições absolutamente chaves. Eu não sei se eu tenho aqui, de repente eu coloco aqui para vocês. Que esse é um assunto interessante. Deixa eu ver se eu tenho aqui fáceis. Todo o Comitê de Relações Exteriores acabou tendo uma composição absolutamente fantástica para todo mundo, menos para o Alexandre, né? Primeiro, mudou o presidente do comitê, que é um homem, eu não vou falar mal do anterior, mas não era a pessoa que mais nos ajudava do mundo, e agora a gente tem uma pessoa que é o Chairman Mast, que eu tenho uma pessoa que eu tenho acesso. Agora, vejam o restante das pessoas que estão no comitê. Alguém sabe quem é Darrell Issa? Darrell Issa, que é o vice-presidente do comitê, é simplesmente o autor do projeto de lei, junto com a Maria Salazar, o autor do projeto de lei que cancela o visto o projeto cancela o visto daqueles que violem a liberdade de expressão no exterior. No caso, especificamente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Paulo Gonet agora também, por exemplo, e outras figuras, como delegados da Polícia Federal, etc. O autor desse projeto virou simplesmente, não era, vice-presidente do Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano. Esse segundo que vocês estão vendo aí também é velho conhecido, que é o Chris Smith, o maior opositor que o Alexandre tem, alguém que já denunciou, e ele, na verdade, ficou em dois subcomitês, o subcomitê de África e o subcomitê de Direitos Humanos e organizações internacionais que ele já estava. Os dois que são mais interessantes para a gente, além do Chris Smith, são o subcomitê do Hemisfério Ocidental, que vocês veem, olha como ela é bonita, olha como é bela, a deputada Maria Salazar, que acabou se tornando uma amiga não só do Brasil, mas uma amiga pessoal, uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar junto, aquela que segurou a foto do Alexandre, aquela que tem tweetado sobre o Alexandre, tweetado até em português contra o Lula, fez uma série de tweets essa semana contra o Lula em português. Então, ela é a presidente do subcomitê de Hemisfério Ocidental, que é no qual o assunto Brasil está inserido. E uma notícia muito interessante foi que alguém com quem eu tenho uma boa relação assume um subcomitê fundamental, que é o deputado Corey Mills. Corey Mills assumiu o subcomitê de supervisão e inteligência. Essa, para mim, talvez seja a posição mais chave, eu espero muito que o Corey Mills possa nos ajudar, porque este subcomitê é o que tem acesso a todos os trabalhos de inteligência que foram feitos em conjunto com o STF. Então, nós talvez tenhamos documentos do governo americano em breve sendo divulgados, e a gente realmente pretende trabalhar muito nesse sentido, que exponham como a CIA, como as ações de inteligência, o National Endowment for Democracy, o CEPS, o Centro de Proteção Eleitoral americano, o USAID, como que eles ajudaram para
garantir o Alexandre. Né? Todo mundo perguntava, pô, o Alexandre deve ter o respaldo de alguém muito mais forte. Nós descobrimos que os respaldos são dessas pessoas e a gente espera que ao longo dos próximos meses, no Congresso dos Estados Unidos, a gente tenha acesso a documentos que consubstanciem isso e sejam enviados ao Senado no Brasil para que as instituições brasileiras tomem providência. Ou não, mas ao menos será exposto o conluio do Alexandre com essas organizações internacionais de forma absolutamente categórica. Né? O fato é, o meu ponto nessa história é que este comitê, que hoje é basicamente composto de pessoas que conhecem a situação do Alexandre, entendem que ele é um ditador brasileiro, de novo, fruto de um trabalho longo nos últimos anos, e se manifestam publicamente expondo a situação da ditadura brasileira. Isso não aconteceria se não houvesse uma vontade de agir contra os desmandos do Brasil com os instrumentos diplomáticos que os Estados Unidos têm. De qualquer forma, mesmo que tenha havido essa negativa, outro lado positivo. Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro vão os dois representar o Brasil e, de qualquer forma, vão representar o Brasil. E é muito possível, é muito provável que eles tenham o momento que muitos políticos sonham. O Eduardo já fez isso com alguma frequência, Dona Michele também, mas encontrar o Donald Trump. E quando encontrarem o Donald Trump, quando isso acontecer, quando esses cumprimentos acontecerem, em vez de apenas um cumprimento rápido, falar, poxa, obrigado por ter vindo à minha posse, caramba, que provavelmente aconteceria com o Bolsonaro, eu sei que Donald Trump vai reagir da seguinte forma: meu Deus, que tristeza, que horror isso que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Eu vou ajudar vocês. Eu sei porque eu já testemunhei coisa parecida. Só que ele era ex-presidente e tentando virar presidente. Agora ele é presidente. A partir do dia 20 de janeiro ele é o presidente. E é uma oportunidade para que, principalmente o Eduardo, acho que a Dona Michele não fala inglês, mas o Eduardo está cada vez mais articulado em inglês, uma oportunidade para o deputado Bolsonaro expor ao Donald Trump a real situação do Brasil. Ele está preparado para fazer isso. E eu pergunto a vocês, o que poderia ser melhor do que a ausência do Bolsonaro para isso? O que poderia ser melhor? Quão mais enfraquecido seria a tese caso o presidente... Você pode discordar em mim, você deixem as suas opiniões aqui no chat, eu respeito. Mas vocês não acham que seria mais fraca a nossa tese de que o Brasil vive uma ditadura caso o presidente Bolsonaro estivesse lá? Eu acho. Eu tive medo de que eles autorizassem a ida do presidente justamente porque talvez eles tivessem essa percepção. E além deles, uma delegação significativa, nós temos dezenas de parlamentares da oposição e personalidades brasileiras, eu, inclusive, se você me considera uma personalidade, eu não gosto desse termo, mas presente, não só na posse propriamente dita, e eu já explico um pouco sobre como funciona a posse, quais são as cerimônias, mas desde a cerimônia de swear-in oficial, que é quando o presidente faz o juramento, que é a cerimônia de posse propriamente dita, até os encontros que acontecem em bares, recepções, há uma recepção especificamente para os brasileiros feitas pela assessoria do Trump no domingo, é verdade a notícia que foi publicada pela Malu Gaspar. Veja, o Globo publicando notícias verdadeiras. Onde é que nós vamos parar, né? Mas é verdadeira, vai haver uma recepção no domingo para os parlamentares brasileiros e outros membros da comitiva brasileira. Você tem os encontros que acontecem nos saguões dos hotéis, nos bate-papos, nas recepções dos corredores e, acima de tudo, né? Acima de tudo não, mas certamente os bailes de gala. O Jair Bolsonaro, não, o Eduardo Bolsonaro e a Michelle estarão no baile mais importante, que é o Starlight, mas há outros galas, há o Gala Hispânico, eu sei que o deputado Eduardo Bolsonaro também vai estar lá, que é oferecido pelo secretário de Estado Marco Rubio, o da Coalizão Multicultural, onde eu vou estar com outros deputados, enfim, há várias festas de gala, aquele esquema de black tie, né, smoking, né, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, tuxedo, onde o grande assunto
de todas as rodas, eu digo isso porque eu tenho encontrado personalidades americanas em todo lugar, em todos os momentos, todos sabem o que aconteceu, e a gente ganha um grande assunto, um grande gancho para introduzir o assunto. O assunto é a situação política do Brasil, a situação da ditadura do Brasil e como os Estados Unidos são responsáveis por isso e podem, através dos seus instrumentos diplomáticos, nos ajudarem. Então, nós ganhamos uma razão para poder falar sobre isso. Nós somos muitos, é por isso que eu digo a vocês, eu acho que o deputado Nicolas, eu soube, talvez esteja lá também, eu sei que vários outros deputados, não sei quais que querem que diga o nome ou não, por isso eu não vou dizer aqui, mas eu sei que nós temos deputados e vocês devem agradecer aos seus deputados que estejam indo, muitos deles com os recursos próprios, mas não acho que deveria ser com recursos próprios, porque eles estão indo lá trabalhar pelo Brasil. Um frio miserável, abaixo de zero, um frio miserável, e o que a gente vai estar fazendo lá? Eu também não vou estar lá passeando, acreditem. É muito legal, tá? Poxa, vivendo esse momento, mas e eu agradeço, me sinto muito honrado por ter sido convidado para participar desse momento histórico, mas eu digo a vocês que ninguém está lá para brincar, não é divertido, não é, ai, nossa, que maravilhoso. Eu, pelo menos, não gosto dessas coisas, odeio essas coisas. As pessoas estão lá, os seus parlamentares estão lá, e vocês devem agradecer a eles para serem uma voz que multiplique em todas as pequenas rodas de conversa a situação do Brasil. Porque eu digo a vocês, e eu tenho dito isso, esse vai ser um ano muito desafiador. A gente tem muito trabalho pela frente. Mas eu digo o seguinte, o convite do Trump, seguido da negativa do Alexandre, foram presentes inestimáveis para os nossos objetivos, para a nossa agenda. E eu digo para vocês, eu sou sempre crítico, né? Publiquei um artigo agora com esse conteúdo, dizendo o seguinte, ora, não é verdade que o presidente Bolsonaro jogue xadrez 4D. Mas quando a gente pode contar com a arrogância e a prepotência dos nossos adversários, a gente não precisa ser mestre de xadrez 4D. Né? É o John Milton, do Al Pacino, no Advogado do Diabo, a vaidade. Definitivamente o meu pecado favorito. A gente sabe que psicopatas narcisistas sempre vão cometer o erro da prepotência, da arrogância. E aí, graças a isso, a gente não precisa saber jogar xadrez 4D. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.